Olá a todos os amigos da TV Novo Tempo Portugal. Olá também a todos os amigos que nos escutam através da onda da Rádio Clube de Sintra. Sejam bem-vindos para o 7º estudo deste estudo de 3 meses referente ao livro de Gênesis. Chegamos a mais uma semana onde temos mais um estudo relacionado com Abraão, o pai da fé. Como já não é habitual, temos mais um convidado hoje. Desta vez o nosso amigo Ruben Fernandes. Ruben, obrigado. Olá, por teres aceito o nosso convite e teres vindo Prazer estar aqui para nos ajudar a entender mais sobre Abraão e sobre a vida de Abraão. Na semana passada nós vimos a origem, alguns dos acontecimentos na vida de Abraão e chegamos agora ao ponto em que o estudo nos fala sobre uma aliança que é feita com este Abraão. Faz-nos aqui um pequeno resumo do estudo que temos nesta semana para depois entrarmos na parte mais detalhada do estudo. Com certeza. Então, nós temos aqui o estudo debruça-se sobre os capítulos 15, 16, 17, 18 e 19 de Gênesis, que é um compêndio de histórias, não é? Nós começamos aqui pela aliança que Deus fez com Abraão, depois fala-nos de Agar e Ismael, depois fala-nos do renovar esta aliança quase como um retificar da aliança, quando Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, e depois ainda vamos falar de o encontro que Abraão tem com 3 anjos e destruição de Sodoma e Gomorra e também de Ló. Temos muitas coisas para ver, Tiago. Ruben, e como já disseste, esta é uma lição, todas elas são importantes, mas esta lição reveste-se alguma importância especial, uma vez que fala de muitos acontecimentos relacionados com esta aliança entre Deus e Abraão, mas mais importante do que estes acontecimentos é conseguir enquadrá-los, principalmente para quem nos está a ver e ouvir e não está tão familiarizado com esta linguagem e com o que aconteceu. Exatamente. Abraão é um personagem muito importante na história bíblica e até aos nossos dias é uma personagem importante. Eu queria começar e introduzir o estudo de hoje lendo o versículo 4, 5 e 6 de Gênesis 15, que nos diz assim, versículo 4, ao que lhes veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Porquê é que Deus está a dizer isto a Abraão? Porque Abraão pensava, pronto, Abraão já está aqui nos seus 80s, e não tem descendência, e está a dizer a Deus, bom, quem vai ser a minha descendência? Quem vai ser o meu herdeiro? Talvez aqui o meu servo? E Deus diz, não é o teu servo. É aquele que sair das tuas entranhas. Versículo 5. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, esta promessa que Abraão seria, neste caso ainda era Abraão, não é? O nome dele ainda era Abraão, em que ele seria o pai de uma grande descendência, era nesta altura um pouco difícil de acreditar. Abraão já estava com mais de 80 anos, Abraão não tinha descendência, a sua esposa era apenas 1 ano mais nova do que ele, já estava as coisas a ficar um pouco difícil para ele ser um pai de uma grande nação. Mas nós temos que entender que, nesta altura, Abraão creu naquilo que Deus disse. É engraçado porque Abraão, Deus não só lhe permite ter descendência, só, no singular, Deus permite ter uma grande descendência que teria impacto no mundo inteiro. Exatamente. Mas, antes de avançar para isso, só aqui um pormenor. É que Deus foi específico, no versículo 4. Vai sair das tuas entranhas. Vai ser mesmo teu filho legítimo. Ora, para contextualizar melhor esta lição, nós temos que entender em que altura se passa isto. Abraão viveu, estima-se, aproximadamente 1800 a 1600 anos antes de Cristo. Naquilo que se chama da Idade do Bronze. Numa altura em que as civilizações não eram assim tão desenvolvidas quanto isso e não eram assim tão numerosas quanto isso. Já existia, é facto, o Egito, já se começava a formar ali uma civilização, mas um pouco por todo lado, existia um pouco mais, era cidade-estado, tribos, e não existia ainda aquela noção de países como existe hoje em dia, com fronteiras. E a população ainda era uma população escassa por todo o mundo, nos sítios habitados. E é neste contexto que nós temos que analisar o que é que vai aqui acontecer no capítulo 15 e que aliança é esta. Há uma promessa, vais ser pai de uma grande descendência, mas depois há uma aliança.
Ora, isto é muito importante nós entendermos, porque no versículo 7 diz assim: disse mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Foi um chamado de Deus, que já vimos na lição anterior. Um chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus. Ora, aquela região do Ur dos Caldeus era uma região completamente pagã. E Deus vai tirar de lá Abraão e vai trazê-lo para Canaã, que era provavelmente o único sítio onde existia ainda o culto monoteísta. Por todo lado estava difundido o paganismo e o politeísmo. Mas aqui em Canaã ainda havia o culto monoteísta. E foi por esta razão que Deus chamou Abraão para ali. E ele foi, de facto, o pai, ainda hoje, das 3 grandes religiões monoteístas. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E ele é o pai dessas 3 religiões. Mas isto é muito interessante, porque em Canaã havia uma zona que se chamava de Salém. E lá havia o culto ao Deus monoteísta. Aliás, logo no capítulo anterior, que não faz parte do estudo hoje, mas Melquisedeque era o sacerdote desse mesmo culto. E então nós vemos aqui que ainda havia um pequeno grupo, é certo, de pessoas que adoravam o Deus verdadeiro. E era exatamente por causa deste motivo que Deus queria fazer uma aliança com Abraão. Aliás, ainda bem que falaste no nome de Melquisedeque, como nós também já vimos, acaba por se juntar isso realmente o que estás a dizer. O facto de Deus ter chamado Abraão para sair de uma zona pagã, para ir para uma zona que era monoteísta, e o próprio Melquisedeque acaba por abençoar como sendo o representante de Deus na Terra. Exatamente, ele era o sacerdote de Deus nesta altura na Terra. Ainda não havia levitas, ainda não havia o povo de Israel, e ele não havia aquela hierarquia sacerdote estabelecida, mas já havia esta Exatamente. noção. Mesmo nesta altura, nesta zona, à volta ainda já havia muitos povos pagãos. Mas naquele sítio ainda existia o monoteísmo. Isto é muito interessante, porque aquele sítio mais tarde se tornou a cidade de Jerusalém. Exatamente. Que tão querida é das nossas escrituras. Bom, mas Abraão, mais tarde, quando ele teve Ismael e mais tarde ainda Isaac, pelas suas tendências, as religiões monoteístas foram estabelecidas até hoje. Por isso, de alguma forma, isto nos relaciona também hoje. Nós podemos não ser descendentes genéticos, digamos assim, de Abraão, mas de alguma forma, nem que seja espiritualmente, nós somos filhos de Abraão. Somos filhos desta promessa. E isto foi uma promessa extraordinária. Porque, como eu dizia há bocado, ainda não existia muito esta visão de países e de organização e de civilização. E também, além disso, a vivência da altura era muito diferente do que é hoje. Estamos a falar de quase 3.800 anos atrás. Hoje, se eu tenho um negócio para fazer, imaginemos que eu tenho um negócio para fazer contigo, quero-te comprar uma casa, o que é que nós fazemos? Nós vamos ao notário, ou um advogado, e assinamos um contrato. Isto é uma aliança, estamos a fazer um contrato, estamos a celebrar o contrato. Hoje é assim. Mas ao longo da história, isto foi sendo feito de maneiras diferentes. A ideia é a mesma, mas o efetivar da coisa é já Exatamente. diferente. O proceder do contrato é de forma diferente. Nesta altura não havia assinaturas, não havia advogados. Como é que faziam? Era um costume dos povos hititas, que viviam lá um pouco ao lado, na zona que é hoje a Turquia, mas também pela Canaã, frequentemente haver este tipo de alianças. Porque isto não era uma altura em que as pessoas viviam em muita segurança. Frequentemente haviam guerras entre tribos, entre cidades-estados. Muitas vezes uns queriam conquistar outros, às vezes até por pura vingança. E, por vezes, alguns até eram completamente dizimados. Então era comum haver alianças, haver acordos entre povos, como forma de se proteger. Exatamente. Aliás, no capítulo anterior, falam aqui de uma guerra de 4 reis contra 5 reis. O que é que isto quer dizer? 4 uniram-se e 5 uniram-se. Por disputas de territórios. Exatamente, numa aliança. Exatamente. E isto era muito frequente. E é interessante que Deus vai usar a maneira que existia na altura para fazer uma aliança. Como é que era nesta altura? Quando 2 reis queriam fazer uma aliança, eles tinham uma cerimónia. E essa cerimónia envolvia o sacrifício dos animais. Desde os primórdios da humanidade, aliás, desde Adão e Eva, que a primeira coisa que foi feita quando eles saíram do Jardim do Éden foi exatamente um sacrifício. E este ritual acompanhou os primórdios da humanidade. E um acordo envolvia uma cerimónia onde havia um sacrifício. E os animais eram cortados a meio
e colocados abertos, um ao lado do outro. E então ambos os reis tinham que passar por entre os animais mortos e tinham que dizer: o mesmo me aconteça a mim que aconteceu a estes animais se eu não cumprir com a minha parte. Uma aliança naquela altura era uma coisa a sério. A palavra só não chegava. Era preciso mesmo uma demonstração física do que efetivava aquele contrato. E isto representava também que eles estavam a pôr a vida em jogo ao fazer esta aliança. O mesmo me acontece a mim, como aconteceu a estes animais. Portanto, era levado muito a sério estas alianças. Hoje, no nosso contrato da casa, está lá a dizer as cláusulas de indemnização se eu não cumprir com a minha parte, não é? Mas naquela altura, não. Naquela altura, uma aliança era algo muito sério. E Deus pega nesta visão, nesta maneira que os homens faziam, ok? Para ser mais fácil de transporta implantar. isto para Abraão. Exatamente. E diz a Abraão para fazer exatamente o mesmo, para sacrificar os animais, para os cortar a meio, para os colocar no chão. E Abraão havia de achar aquilo um bocado estranho. E ele assim, mas o que é que está aqui a acontecer? E as horas passavam, nada acontecia, os abutres queriam comer as carnes, ele afugentava os abutres, entretanto caiu a noite, ele até adormeceu, mas entretanto aconteceu algo de sobrenatural. Porque Deus acorda Abraão, Deus fala com Abraão e algo de extraordinário acontece. Uma coluna de fogo, representando o próprio Deus, atravessa pelo meio dos animais. Isto tem um significado extraordinário. Nós sabemos esta imagem da coluna de fogo que está em muitos sítios na Bíblia, não é? Nós temos, por exemplo, a coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel no deserto. Temos as línguas de fogo que desceram sobre os discípulos no Pentecostes. Em muitos sítios representa a presença de Deus. E então era como se o próprio Deus estava a atravessar aqueles animais, como faziam os reis naquela altura, a estabelecer uma aliança. Mas o que é que implicava isso? Uma vez que os reis, quando faziam esse acordo, esse contrato, eram eles que colocavam a sua vida em risco, no caso não cumprirem a sua parte do contrato, aqui é Deus que lhe faz. Isto é uma simbologia extraordinária, porque Deus não pediu a Abraão para passar pelo meio. E é Deus que redige o contrato e demonstra o que acontecerá. Exatamente. Por que não Abraão? Deus ao passar, reparem, Deus ao passar pelo meio dos animais está a dizer, simbolicamente, a Abraão, o que é? O mesmo me acontece a mim, do que aconteceu a este animal, exatamente, se eu não cumprir a minha parte. Mas Deus cumpre a sua parte das promessas, dos contratos, das alianças, sempre ou não? Sim. Sim. Mas repara, aquele que não passou pelo meio, que foi Abraão, que representa futuramente o povo de Deus, o povo de Israel, eles cumpriram ou não com a sua parte da aliança? Não. Frequentemente eles... E não passaram por entre os... Frequentemente eles... Simplesmente eles quebraram esta aliança. O próprio Abraão. Mas quem é que deu a vida por aqueles que quebraram esta aliança? Deus. Isto é uma simbologia extraordinária. Sem não ter quebrado a sua parte. Exatamente. A parte que se manteve fiel foi a parte que deu a vida por aqueles que não se mantiveram fiéis. E isto que aconteceu aqui era não só um símbolo para Abraão compreender que Deus levava isto a sério, era mesmo uma aliança que queria fazer com ele, como faziam os reis na altura, mas também era uma forma de dizer, eu passei pelo meio, não te pedi a ti para passar, eu passei pelo meio, porque sou eu que um dia irei dar a vida, porque os teus descendentes irão quebrar esta aliança. É uma lição extraordinária esta aliança que Deus quer fazer. É realmente importante. Aquele que redige o contrato, aquele que impõe as condições, é aquele que se atravessa, no caso de, na nossa parte, aquele que falham, ou aqueles que falham nesta aliança. É exatamente isso, mas sabes uma coisa, Tiago? Deus continua hoje a querer fazer exatamente esta aliança comigo e contigo. E com as pessoas que nos estão a ver em casa. É este Deus que está disposto a fazer uma aliança connosco e está disposto Ele próprio a sacrificar nessa mesma aliança e morrer por cada um de nós. O estudo desta semana também nos fala sobre um outro sinal desta aliança entre Deus e Abraão. Que sinal é este e o que é que significa? Exatamente. Mais tarde, portanto, este capítulo 15, Abraão teria cerca de 80 e poucos anos. Depois, no capítulo 16, quando fala então do nascimento do seu filho ilegítimo, se posso assim dizer, o seu filho de Ismael, que os anos foram passando,
nada foi acontecendo, então quiseram dar uma ajuda a Deus, não é? Exatamente. E Sarai apresentou a sua serva, Agar. Quiseram infligir o contrato que ainda agora acabamos de falar. Sim, é muito interessante porque Deus foi muito claro das tuas entranhas. Exatamente. E então, de alguma forma, estávamos aqui a dar uma ajuda a Abraão e ia ser das suas entranhas. Exatamente. Porque Ismael é filho de Abraão. De Abraão. Só que não era este bem o plano que Deus tinha. É certo que Deus abençoou Ismael. Ismael foi também uma grande nação, mas não é com esta nação que, de facto, Deus queria fazer esta aliança. Mas isto foi uma história muito interessante e não vamos agora aqui entrar em pormenores, mas nesta altura Abraão já tinha à volta de 86 anos e depois do capítulo 16 para o capítulo 17 temos aqui um período de 13 anos. Mais 13 anos passaram e nada aconteceu. E Abraão continuava a não ter o resultado da promessa que Deus lhe tinha feito. Então eu acho que na mente de Abraão era, bom, Ismael vai ser então o meu descendente, vai ser ele. Mas não foi assim. É muito interessante, já agora no versículo 1 do capítulo 17, diz-nos assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, 13 anos depois, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Repara que versículo 2: firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então, Deus estava a dizer aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e vamos firmar esta aliança. E como é que foi firmada esta aliança? Vamos ver. Primeiro lugar, versículo 5 e 6. Não mais te chamarás Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Porquê é que Deus esperou estes anos todos para mudar o nome de Abraão? Porque só agora é que se iria cumprir a promessa. Versículo 6. E eu te farei frutificar sobremaneira, e te farei nações, e reis sairão de ti. Primeiro passo foi mudar o nome a Abraão. Segundo passo, um símbolo da aliança, que está no versículo 10, e que diz-nos: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo o macho entre vós será circuncidado. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso propósito, será isto por sinal da aliança entre mim e vós. Ao fim de cerca de 15 anos após a primeira promessa, ao fim de 13 anos que já tinha um filho que era Ismael, Deus vem ter novamente com Abraão. Muda-lhe o nome, porque o nome agora vai significar a promessa que Deus lhe tinha dado. E não só lhe muda o nome, mas estabelece perante ele e os seus descendentes um sinal desta aliança, que é todos os machos, todos os homens, todos os sexo masculino irão ser circuncidados. E até hoje isto continua a ser um sinal, não porque seja um sinal, porque como vimos na nova aliança, este sinal já não faz sentido, mas ainda hoje há pessoas que praticam este sinal. E este sinal foi um sinal específico para este povo. Como quê? Como participantes desta aliança. Porque a aliança foi feita a Abraão. Mas a aliança não foi só para Abraão. Foi para toda a sua descendência ao longo dos séculos. E o sinal iria continuar a ser o mesmo. É muito interessante porque já na aliança que fez com Noé houve um sinal. Exatamente. Que ainda há hoje em dia. Que ainda hoje em dia existe. Que é o arco-íris. E agora temos um sinal diferente. Mas é um sinal muito interessante. Versículo 15. Ainda temos a mudança de nome Sarai para Sara, ou seja, a minha princesa para simplesmente princesa, porque esta princesa, entre aspas, já não era apenas de Abraão, mas seria... era assim, de toda a nação que viria. Exatamente. Seria de todos. E depois, então, no versículo 17, para terminarmos esta parte que nos diz: então postou-se Abraão de rosto em terra e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos já de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? Eis não quando concebe. Exatamente. Temos aqui que Abraão riu-se. Um pouco mais à frente, Sara também se riu. E Abraão teve um filho cujo nome significa o quê?
O nome de Isaac significa e rir-se-á. Isto é quase um sentido de humor. Porquê? Porque este riso de Abraão e este riso de Sara teve um significado. E eles estavam a achar que era impossível o cumprimento da promessa de Deus. Cumprimento literal da sua promessa. Mas Deus quer mostrar a Abraão que para Deus nada é impossível. E aparece então o filho da promessa. Exatamente. É extraordinário que, um ano depois, então há o cumprimento desta promessa. E nasce Isaac, que é, de facto, o cumprimento desta promessa de Gênesis capítulo 15, desta aliança que foi efetivada. E a partir daí, começa então este povo que tem como missão específica ser o representante de Deus na terra e ser o cumprimento desta aliança, andar segundo os estatutos de Deus. E, de facto, Abraão assim fez. Antes ainda do nascimento, toda a casa foi circuncidada, o filho, quando nasceu, foi circuncidado e tornou-se, então, o cumprimento desta promessa. Ruben, e até tendo noção de tudo isto que nós acabamos de falar agora, que importância tem para nós, hoje em dia, em pleno século XXI, nós ainda estarmos a falar desta promessa, que já ouvimos falar tantas vezes, desta aliança, da qual também já ouvimos falar tantas vezes? É assim tão importante? Não deveria ser já isto que nós devêssemos saber já de cor e salteado? Deus é um Deus de promessas. E Deus é um Deus de alianças. E Ele, constantemente ao longo da história, vai tentando fazer alianças. Já falámos de Noé, falamos agora com Abraão, podemos falar de várias outras que Ele fez. Cristo, quando veio, falou numa nova aliança. Mas o projeto de Deus é sempre o mesmo. É ter alguém que o represente na Terra. Fazer parte do reino de Deus significa aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Eu, para ser um cidadão do reino de Deus hoje, eu tenho que fazer o quê? É como ser um cidadão português. Eu, para ser um cidadão português, tenho que concordar com as regras de funcionamento do meu país. Para ser um cidadão do reino de Deus, eu tenho que concordar com as regras desta aliança. E todas estas alianças estão descritas na palavra de Deus com um único propósito, para elas fazerem sentido para mim hoje. Para eu entender que, de facto, Deus quer uma aliança comigo. Não porque Ele queira robôs a adorarem-no, não porque Ele queira robôs a fazerem a sua vontade, mas porque Ele quer pessoas que possam viver eternamente com Ele. Ao contrário, que é a história que vamos ver a seguir, daqueles que o rejeitam, que eventualmente um dia terão de ser destruídos. Aproveitando o facto de estares aqui e termos acabado de falar desta promessa, desta aliança, dos sinais desta aliança e do que ela implica, e não é o objeto do estudo esta semana, mas aproveito já, a partir de determinada altura deixou de haver a necessidade de nós efetivarmos estes rituais, não é? Por que razão? Estes rituais foram alargados quando o povo de Israel foi constituído como nação, efetivamente, especialmente após a sua fuga do Egito. Estamos a falar 4 séculos após isto. E eles só efetivamente foram herdar a terra de Canaã quase 5 séculos depois desta promessa. Aliás, fazia parte da promessa que o povo iria ser peregrino por 400 anos. No entanto, quando eles voltaram à terra, Deus renovou, nesta altura através de Moisés, esta mesma aliança e deu regras específicas de liturgia, deu regras específicas de cidadania àquele povo que passou 400 anos como escravos num povo pagão, neste caso no Egito. A maior parte da vivência cristã monoteísta tinha sido varrido da memória daquele povo. E tudo teve que ser ensinado novamente. Por isso foi muito importante. As leis, por exemplo, estão em Êxodo, as leis estão em Levítico, que foram como o voltar às origens e o regulamentar a adoração deles. Porque a adoração que eles estavam habituados de ver era a adoração pagã do Egito. E todas essas regras, todas essas leis, ditas leis cerimoniais, leis civis, foram específicas para aquele contexto. Mas elas tinham o objetivo de apontar para o cumprimento dessa visão que era a vinda de Cristo morrer por cada um de nós. Todo o contexto cerimonial do povo de Israel era nesse sentido. Assim como já a circuncisão apontava exatamente para esse sacrifício, para o sangue vertido por Cristo na cruz.
Mas quando Cristo morreu efetivamente na cruz por cada um de nós, já não faz sentido. Nós temos regras, nós temos rituais que apontam para essa morte. Porque Ele já morreu por cada um de nós. E por isso, logo no livro de Atos, nós vemos que no concílio de Jerusalém, os próprios apóstolos chegaram à conclusão que até a própria circuncisão já não fazia sentido. Porque Cristo tinha morrido por cada um de nós. E aí então, essas cerimónias, esses ritos, foram substituídos por novas cerimónias, novos ritos, que foram instituídos por Cristo. Esta é a nova aliança. Qual? O batismo, a Santa Ceia e a cerimónia lava-pés. São os rituais de hoje que estão em vigor nesta aliança que temos com Cristo. Ruben, em pouco tempo, o que eu te peço agora é para nos dizeres como é que nós podemos aplicar tudo isto que nós aprendemos esta semana na nossa própria vida. Abraão, apesar de algumas dúvidas que teve, é um herói de fé. Tudo o que ele passou, tudo o que ele foi, confiando na palavra de Deus. É muito interessante que ele não só era ouvinte, não só acreditava, mas ele também praticava. Quando ele se apercebeu da destruição de Sodoma e Gomorra, ele intercedeu por uma cidade completamente pagã. É certo que o seu sobrinho estava lá, mas ele intercedeu, foi ao ponto de dizer: se houver lá 10 justos, por favor, não destruas a cidade. O que é certo é que não haviam 10 justos, e a cidade foi mesmo destruída. E apenas Ló e as suas filhas escaparam com vida. Mas isto é um exemplo de fé prática, que nos mostra como nós devemos viver a nossa vida, nesta aliança que devemos ter com Deus. Devemos ter esta fé que acredita na palavra de Deus, que vive exatamente consoante essa palavra, mas também não vive uma vida centrada em Ele próprio. Uma vida centrada nos outros, em ajudar todos quanto pode e também a ter uma vida focada no próximo. Que vemos exatamente esses exemplos na vida de Abraão. Ruben, muito obrigado por nos teres ajudado a estudar mais sobre estes rituais, estes sinais, estas promessas, estas alianças, mas também o enquadramento destas mesmas coisas na vida daquela altura. Quanto a si, amigo da TV Novo Tempo Portugal e amigo da Rádio Clube de Sintra, não percam, na próxima semana continuamos com o estudo número 8 em relação a este estudo de Gênesis, este livro extraordinário que dá início à cronologia bíblica como nós temos até hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Obrigado.